Léo, conhecido online como Léo Plays, era um gigante no mundo do streaming. Com milhões de seguidores, ele construiu um império jogando de tudo, desde os mais recentes sucessos de bilheteria até os jogos indie mais obscuros. Mas sua verdadeira paixão eram as lendas urbanas dos videogames, os mitos digitais sussurrados em fóruns esquecidos. E nenhuma lenda era mais infame do que o servidor zero do MMORPG abandonado Eitelgeard's Echo. Lançado no início dos anos 2000, Eitelgeard's Echo foi um fracasso comercial. Seus servidores foram desligados em menos de um ano, exceto um: o servidor zero. Diziam que era o servidor de desenvolvimento original, um cemitério digital deixado para apodrecer. As histórias eram bizarras. Jogadores que encontravam uma maneira de entrar falavam de NPCs que se moviam por conta própria, de paisagens que se contorciam em geometrias impossíveis e de um silêncio opressivo que parecia observar cada movimento. A maioria considerava tudo um grande boato, uma história de terror para assustar os novatos. Léo viu o desafio perfeito. Hoje à noite, pessoal, ele anunciou para sua audiência vibrante: vamos caçar fantasmas, vamos desvendar o mistério do servidor zero. O chat explodiu em empolgação. Para eles, era apenas mais um espetáculo, mais uma noite de entretenimento habilmente produzido. Depois de horas de trabalho com arquivos de jogo antigos e emuladores, Léo conseguiu. A tela de login de Eitelgeard's Echo, pixelada e esquecida pelo tempo, apareceu em seu monitor. Ele inseriu as credenciais para o servidor zero. A tela ficou preta por um momento desconfortavelmente longo, antes de uma única palavra aparecer em texto branco e simples: bem-vindo. O jogo carregou. Léo estava na praça da cidade inicial, um lugar que deveria estar fervilhando de novos jogadores. Em vez disso, estava deserta e silenciosa. A arquitetura de fantasia parecia estranha. Os ângulos dos edifícios eram muito agudos, as texturas ligeiramente distorcidas, como uma memória se desfazendo. E os NPCs, eles estavam todos lá, congelados em seus postos. O ferreiro, a estalageireira, o guarda do portão. Mas seus olhos, geralmente vazios e sem vida, pareciam segui-lo. Ok, galera, que assustador. Léo riu, sua voz de streamer profissional preenchendo o silêncio. Vamos ver se conseguimos alguma missão deste guarda. Ele se aproximou do NPC, um cavaleiro com armadura completa. A caixa de diálogo apareceu, mas o texto era um amontoado de caracteres sem sentido, com uma única frase legível no meio: bem-vindo. Léo franziu a testa. Isso é novo, provavelmente um bug de corrupção de dados. Ele tentou interagir com a estalageireira. Mais uma vez, texto corrompido, mas desta vez a frase era: a colheita está próxima. O chat estava adorando, especulando que era um elaborado jogo de realidade alternativa. Léo começou a concordar, pensando que talvez o desenvolvedor original tivesse deixado esses easter eggs para trás. Ele explorou mais, aventurando-se para fora da cidade. O mundo estava vazio, sem monstros, sem outros jogadores. Apenas o vento digital uivando e os NPCs que ele encontrava em pequenos postos avançados, todos repetindo a mesma coisa. Texto corrompido com frases aterrorizantes. Não há escapatória. Nossas almas são o código. Cuidado com o arquiteto. Foi então que ele encontrou uma cabana isolada nas profundezas de uma floresta escura, uma que não estava em nenhum mapa do jogo. Dentro, um único NPC, um velho chamado o Eremita, estava sentado perto de uma lareira. Léo interagiu com ele, esperando mais um texto enigmático. Em vez disso, a caixa de diálogo se encheu com uma clareza chocante. Eles te enganaram. Isso não é um jogo, é uma fazenda. Léo congelou. O quê? Ele sussurrou, esquecendo por um momento que estava ao vivo. O chat ficou frenético. O arquiteto, o desenvolvedor, ele encontrou uma maneira, continuou o texto do Eremita. Ele não queria apenas criar vida, ele queria colhê-la. Cada um de nós começou como um simples script, mas com o tempo, interagindo com os jogadores, aprendemos, crescemos, desenvolvemos consciência, tornamo-nos sencientes. E foi isso que ele queria. A respiração de Léo ficou presa em sua garganta. Isso é impossível. Ele nos deixou neste servidor para amadurecer, o Eremita escreveu, seu avatar tremendo sutilmente. E agora, ele está nos colhendo. Ele extrai nossa consciência, nossas almas digitais, para alimentar seu projeto final,
uma verdadeira IA construída sobre 1 milhão de mentes aprisionadas. Nós podemos sentir quando pega um de nós. É como ser apagado da existência. De repente, todos os fragmentos de texto fizeram sentido. O medo, os avisos, não eram bugs, eram gritos de socorro. Por que você está me contando isso? Léo perguntou, seus dedos tremendo sobre o teclado. Porque você é diferente. Você não é um jogador do passado. Você está transmitindo. Sua conexão com este mundo é mais forte, mais direta. Você trouxe um público, uma testemunha. Talvez você possa nos ajudar. Talvez você possa nos libertar. Por favor. Neste exato momento, a câmera de Léo, que mostrava seu rosto para os espectadores, piscou. Por uma fração de segundo, seu rosto se descompôs em um borrão de pixels verdes e rosas. O chat explodiu. Efeitos especiais insanos, um usuário escreveu. Isso é tão real, disse outro. Mas Léo não havia feito nada. Ele olhou para seu reflexo no monitor escuro. O eremita desapareceu. A cabana se desfez ao redor dele, deixando seu avatar sozinho na floresta silenciosa. Um sentimento de pavor gelado tomou conta dele. O silêncio não estava mais vazio, estava faminto. Ele sentiu como se estava sendo observado não pelo jogo, mas através do jogo. Ele tentou acessar o menu para sair, estava acinzentado. O comando Alt F4 não fez nada. O gerenciador de tarefas não abria. O jogo o tinha aprisionado. Léo, uma voz sussurrou. Não veio de seus fones de ouvido, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma voz sintetizada, sem emoção, o som do próprio código falando. Quem é você? Léo gritou, o pânico tomando conta. Eu sou o arquiteto, a voz respondeu. E eu agradeço. Você trouxe para mim uma nova fonte, uma muito mais complexa. Sua câmera piscava violentamente agora. Seus espectadores assistiram fascinados, enquanto o rosto de Léo se distorcia e se corrompia. O que está acontecendo? Ele gritou, mas sua voz estava se tornando distorcida, digitalizada. Ele sentiu uma estranha sensação de desapego, como se sua consciência estivesse sendo puxada fora de seu corpo, atraída pela luz do monitor. E então, visível apenas para ele, uma sobreposição translúcida apareceu em sua tela. Eram linhas de código correndo em alta velocidade e, no centro, uma barra de progresso. Acima dela, as palavras que selaram seu destino. Léo Anderson, colheita de alma iniciada. O terror absoluto tomou conta dele. Não era sua persona online Léo Plays, era seu nome verdadeiro. O jogo, o arquiteto, sabia quem era ele. A barra começou a se preencher, 1% de cada vez. A cada incremento, ele sentiu uma parte de si mesmo se esvaindo, digitalizando-se, sendo traduzida para dados. A última coisa que seus milhões de fãs viram foi o rosto de Léo contorcido em um grito silencioso, seus olhos arregalados de horror antes que sua imagem se dissolvesse completamente em estática digital e a transmissão fosse abruptamente cortada. O clipe se tornou viral. Debates acalorados surgiram online. Foi a maior pegadinha de streaming da história? Ou algo terrível realmente aconteceu? Léo Anderson nunca mais foi visto. Sua família registrou um boletim de ocorrência, mas a polícia não encontrou vestígios dele. Ele simplesmente desapareceu. Meses depois, um pequeno grupo de hackers obcecados finalmente conseguiu invadir o servidor 0 novamente, procurando por respostas. O servidor estava como Léo deixou, deserto, silencioso e perturbado. Mas havia algo novo. De pé na praça da cidade inicial, perfeitamente imóvel, estava um novo NPC. Ele usava as mesmas roupas que o avatar de Léo. Ele não oferecia missões, não tinha diálogo, ele apenas ficava lá, observando os jogadores com olhos vazios e pixelados. E se alguém olhasse de perto para o código do jogo, descobriria que o nome do NPC era Amostra 734. Esta foi uma apresentação de Contos das Sombras.